Seus bisavós tinham sido pobres a vida inteira. Seus avós tinham sido pobres a vida inteira. Seus pais tinham sido pobres a vida inteira. Até onde iria isso? Se é verdade que a riqueza, ou pelo menos uma vida digna, podia ser alcançada com muito trabalho e dedicação, então o que estava acontecendo? Ele tinha dado azar de nascer numa família de tradição de vadiagem? Era essa a explicação para a pobreza em que vinha derramando seu sangue através dos tempos? Gerações e gerações de preguiçosos que mereciam as condições humilhantes em que nasceram e viveram? Seja muito bem-vindo ao Soares 11:30, esse antro de história e literatura. E hoje trazendo aqui o livro da periferia gaúcha para nosso debate, Os Supridores, de José Faleiro. Mas antes de começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e vem comigo. Cara, eu estava muito ansioso para ler esse livro, então assim, mesmo ele tendo 300 páginas, né, um livro até bem grande, eu li ele rapidinho, tanto pela vontade que eu estava de ler, mas também pela linguagem dele, que é muito simples. Bom, o livro traz a história do Marx e do Pedro, que são dois supridores, né, como o título diz, que são eles repositores de mercado, e a história é basicamente a busca deles por uma vida melhor, né? A gente vai acompanhando a vida deles, né, de acordar cedo e pegar transporte público lotado para ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, dar duro, chegar em casa de noite cansado e nunca progredir. A triste vida comum da maioria dos brasileiros, né, que trabalha muito nos serviços pesados, mas recebe subsalários e nunca consegue uma vida digna, né? Tá sempre apertado, devendo alguma coisa, sempre tendo que fazer, né, um bico para conseguir complementar a renda ali. E mesmo assim, estamos sempre passando por dificuldades, né? A velha falácia do capitalismo, né? De que tem que trabalhar muito, tem que ser forte, ser firme, trabalhar, porque aí você vai se dar bem na vida, né? Uma coisa que o pai não precisa ser diplomata para... Eles moram em bairros bem pobres de Porto Alegre. O Pedro mora numa vila, que é como eles chamam ali as comunidades, as favelas de Porto Alegre, dentro de um bairro chamado Lomba do Pinheiro. E o Marx mora na Vila Lupicínio Rodrigues. No início eles não se conhecem, eles vão se conhecer no trabalho. E o Pedro, que é um cara muito esclarecido, tem uma visão muito crítica do mundo, né, vai passando um pouco para o Marx essa percepção de mundo dele, né? E ali nas conversas, dentro do supermercado em que eles trabalham, o Pedro começa a passar um pouco dessa visão que ele tem, dessa crítica do mundo para o Marx. E o Marx começa a perceber também o que está acontecendo, como o mundo realmente funciona, digamos assim. E mesmo os dois trabalhando duro a vida inteira, desde adolescentes, eles sofrem diversas injustiças sociais e vivem uma vida, digamos assim, precária. Não só eles, como todos à sua volta, né? A gente junta aí o contexto de violência, o trabalho pesado dia e noite, a falta de políticas públicas do Estado, as discriminações e preconceitos que eles sofrem por parte da sociedade. Isso cria um contexto de uma sociedade doente, que é o que a gente vive hoje, né? E uma das frases mais marcantes e também mais verdadeiras do livro é uma fala do Pedro, em que ele acentua os dois caminhos impostos aos pobres, né? Que é ou ser bandido ou ser escravo. É uma realidade que a gente vive, né? E aí, dentro dessa visão, né, de ver que a vida deles não vai pra frente, a mulher do Marx engravida e ele fica preocupado que ele já tem um filho e agora vai ter que criar um outro filho. Isso gera uma polêmica ali, uma coisa, né, que deveria ser uma alegria, que é a gravidez, uma criança. Ele mesmo fala no livro que ele gosta muito de criança, mas ele não tem condições de criar e ele fica preocupado, né, cria toda essa tensão. E dentro dessa situação eles começam a perceber ali nos seus bairros a escassez de um produto, que é a maconha. Então Pedro começa a pensar ali numa maneira deles venderem maconha dentro dos seus bairros para juntar um dinheiro e melhorar de vida. Para mim, um dos melhores livros já lançados na atualidade, é um livro que mostra muito bem as injustiças do capitalismo, né, principalmente para as classes mais baixas, e também ele trata ali um pouco das bases do marxismo de forma muito prática e que qualquer um consegue entender. Então, o Pedro e o Marx traduzem isso de uma forma quase, digamos, pedagógica em alguns momentos, né? Essas bases do marxismo e do pensamento que está por trás do capital, né? Por trás de toda essa máscara de liberdade e igualdade que o capitalismo tem, mas que na verdade esconde a exploração absurda de uma classe sobre outra. O Faleiro constrói um narrador culto, até um pouco pitoresco em alguns momentos, que contrasta muito bem com a fala dos personagens, né? Os diálogos que são bem coloquiais, cheios de gírias e trazem um dialeto das periferias de Porto Alegre, e isso dá um andamento muito bacana para a obra. O contexto que o livro traz, infelizmente, é uma realidade muito corriqueira, né? Principalmente aqui no Brasil, uma realidade que o Estado e a mídia tentam esconder ou jogar a culpa dessa realidade para os próprios oprimidos, né?
Mas ainda assim é um livro que tem um andamento bem leve. O livro toma cuidado de não banalizar aquilo que ele está narrando, mas também não romantizar por completo. E isso cria uma narrativa leve em alguns pontos, irônica também em alguns momentos. Uma outra relação muito bacana que ele traça no livro é a da sociedade e do dinheiro. Aqui o dinheiro não é tratado como essa forma de ostentação ou a riqueza por si só, né? A pompa, o status quo como a burguesia trata, né? Viagem para a lua do Jeff Bezos, né? Não sei o que e tal. Mas sim um paralelo entre o dinheiro com a capacidade de sonhar. Uma criança de família pobre pensava, tinha tantos sonhos quanto uma criança de família rica, mas ao contrário desta, ia sepultando um a um ao longo dos anos, conforme ia amadurecendo e percebendo que apenas fazer por onde não passar fome já era uma tarefa bastante difícil, que a luta constante para não cruzar a fronteira da classe social com a dos mendigos já era árdua e desgastante. Na infância, ele não só sonhava em ter um carro, como também em presentear com o carro cada um de seus familiares. Por alguma razão, achava que seria muito rico quando crescesse. E fora grande a sua decepção com o desenrolar da vida. Não tinha podido dar um sítio para a mãe como prometido, nem viajar para a China como planejado, e assim muitas outras coisas tinham ficado apenas na vontade. Depois, até mesmo a vontade se fora. Vendo que não realizava sonho algum, Pedro abandonara o hábito de sonhar. E é com essa visão que o Pedro vai traçar um paralelo muito interessante entre a pobreza e a queda de um avião. Na reflexão dele, se um avião cair, as pessoas que morreram por culpa delas ou por culpa do avião que estava em pane? E as pessoas que sobreviveram, foi só porque elas tiveram muito mais garra e amor pela vida do que as outras ou porque a relação delas com o impacto foi diferente? Obviamente as pessoas que morreram não têm culpa, até porque avião não foi feito para cair, foi feito para voar. E é aí que ele traz essa relação para a sociedade, chamando a pobreza de tragédia. E como toda tragédia, a culpa não é de quem está dentro dela, mas sim do contexto em volta. É um livro com a leitura muito fluida, um final com bastante ação. Resumindo, uma joia para a sociedade e uma leitura para qualquer momento e, digamos, quase qualquer idade. Se você gostou desse vídeo, já pode curtir, comentar aí se você já leu, se você tem interesse. Vou deixar aqui embaixo o link se você quiser adquirir. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima.